Olá, alunos. Professor Rubens Miranda. Estamos aqui de volta depois desse pequeno recesso, né? E vamos continuar os nossos conteúdos. No primeiro semestre aí, vamos dizer, nós vimos aí a carga, o campo elétrico, né? A força elétrica e o campo elétrico. E agora nós vamos dar prosseguimento falando sobre o potencial elétrico. O que é o potencial elétrico? Vamos imaginar que no interior de um campo elétrico gerado por uma carga fixa Q, a gente pode escolher um ponto, P, por exemplo. Observe a figura aí. Olha lá. Eu tenho uma carga Q fixa e um ponto P que está a uma distância D do centro dessa carga. Essa carga está gerando um campo elétrico e eu peguei um ponto qualquer desse campo elétrico que está a uma distância D da carga. Muito bem. O trabalho realizado pelas forças de natureza elétrica para levar uma carga de prova Qzinho para além do ponto P é definido como potencial elétrico. Então vamos tentar entender o que é isso. O trabalho, o que é o trabalho? O trabalho, lá da física 1, é força vezes deslocamento. Então, se eu pegar um conjunto de forças elétricas, né, de natureza elétrica, como ele fala ali, e levar essa carguinha de prova Q para além do ponto P, eu vou estar definindo uma grandeza chamada potencial elétrico. Ou seja, esse trabalho vai se transformar em potencial elétrico e eu estou tratando de forças de natureza elétrica. Se fosse forças de natureza não elétrica, seria apenas trabalho, né? E seria então, como é que seria então a fórmula para você poder calcular o potencial elétrico? O potencial elétrico é uma grandeza escalar, e então ele fica determinado apenas pelo seu valor numérico. Portanto, ele pode ser positivo, negativo, isso vai depender do quê? Do sinal gerado pela carga do campo elétrico. Ou seja, se a carga for positiva, quer dizer, um campo de aproximação, eu vou ter o quê? Um potencial elétrico positivo. Se a carga for negativa, um campo elétrico de afastamento, eu vou ter uma carga elétrica, um potencial elétrico de sinal negativo. Muito bem. Então nós podemos definir matematicamente o potencial elétrico. Olha lá. Tá vendo? Bem parecido com as outras fórmulas que a gente já estudou. Tá vendo? Vp igual a K0 vezes Q sobre dP. Vp é o potencial elétrico no ponto P, que a gente escolhe. K0 já é o nosso velho conhecido. Q é a carga fixa geradora do campo. Repara que não tem módulo, ao contrário das outras fórmulas da força elétrica do campo elétrico, não tem módulo. Por quê? Porque eu posso usar o sinal. E dP, que é a distância do centro da carga fixa ao ponto P escolhido. Repara também que esse dP não tem quadrado, então os cálculos vão ficar mais fáceis. Só para lembrar, o K0, nosso velho conhecido aí, 9 vezes 10 a 9, e a unidade, que é o volt. Você já deve ter ouvido falar nessa unidade, volt, né? Na tomada, nas tensões residenciais, né? Utiliza-se o volt. Já que eu falei em tensões domiciliares, vamos falar na questão da diferença de potencial, que é DDP ou U, que na realidade a gente chama vulgarmente de voltagem, né? Então, o que é a diferença de potencial? Se considerarmos dois pontos distintos no interior de um campo elétrico, a diferença de potencial elétrica, ou simplesmente DDP, ou U, ou voltagem, será definida pela diferença numérica entre os potenciais na ordem que eles aparecem. Por quê? Porque eles podem ser, né, tanto o potencial como a DDP podem ser negativos ou positivos. Não é isso? Assim, para dois pontos P e Q localizados no interior de um campo elétrico gerado por uma carga fixa Q, nós temos a definição do DDP, que é o PQ igual a VP, quer dizer, o potencial no ponto P menos o potencial no ponto Q. Se fosse ao contrário, o QP seria VQ menos VP, certo? Então, né, na próxima aula nós vamos ver exemplos, né? Então vamos ficar ligados, vejam esse vídeo quantas vezes for necessário e mantenham-se em estudo, tá? Bons estudos, se cuidem, tá? Até a próxima aula.